Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Gonçalves e Guerra Advogados. Eu sou a Amanda e ao longo dos episódios vou conduzir as conversas estratégicas sobre o universo jurídico, sempre com foco prático voltado para empresários, gestores e profissionais que precisam tomar decisões em um ambiente cada vez mais complexo. Hoje, mais do que nunca, o tributário deixou de ser apenas uma questão técnica e passou a ser um fator direto de competitividade. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu tenho aqui comigo os sócios do escritório Eduardo Gonçalves, responsável pela área de contencioso tributário, e Gerson Guerra, à frente da consultoria tributária. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Amanda. Muito obrigado. Obrigado, Amanda. Prazer começar esse podcast, essa série, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Vamos lá. Antes da gente começar, um ponto importante é que esse podcast não é apenas informativo. A ideia aqui é a gente trazer uma visão estratégica daquilo que realmente impacta as decisões dentro das empresas. No episódio de hoje, a gente vai abordar temas que estão no centro das discussões tributárias no Brasil. Julgamentos relevantes no STF e STJ, mudanças legislativas recentes e os impactos diretos disso tudo na estrutura e no planejamento das empresas. Para organizar melhor a nossa conversa, a gente vai dividir o episódio em 2 blocos grandes. De um lado, o Eduardo traz a visão do contencioso, ou seja, os riscos, oportunidades de discussão judicial e recuperação de valores. E do outro lado, o Gerson trazendo a perspectiva da consultoria, olhando planejamento, estruturação e tomada de decisão preventiva. Os temas que vamos abordar hoje incluem o impacto do julgamento por repercussão geral de recursos repetitivos, a tributação das altas rendas pensando em rendimentos de dividendos e aplicações financeiras diversas, as mudanças no lucro presumido, a exclusão do ISS na base do PIS/COFINS, o tratamento das bonificações no PIS/COFINS e a discussão sobre o ITBI na integralização de capital. Além disso, vamos conectar esses pontos com os efeitos da reforma tributária, especialmente na estrutura patrimonial das empresas. E para começar, eu queria provocar vocês com uma pergunta bem direta. Hoje, o maior risco para uma empresa está em pagar os impostos, né? Ou então não entender o que está acontecendo ali no sistema tributário. Mas antes da gente entrar nos temas específicos, eu queria dar um passo atrás. Então, hoje a gente escuta muito falar em repercussão geral e recursos repetitivos, mas na prática o que isso significa é para quem está nos ouvindo. Eduardo, você poderia explicar de forma objetiva? Claro, Amanda, eu acho que isso é muito importante, todo mundo entender, porque antigamente o que acontecia? O STJ, o STF, que são os tribunais superiores, a diferença básica entre eles é que o STF sempre julga quando tem alguma violação na Constituição e o STJ alguma violação a alguma lei federal. Essa que é a diferença entre os tribunais. E antigamente as pessoas entravam com recurso a esses tribunais e o tribunal julgava às vezes dezenas, centenas de processos sobre a mesma matéria. Aí houve uma emenda constitucional que definiu o quê? Que agora os tribunais, cada um deles, cada um na sua matéria, vai escolher um recurso, sobre aquele tema. Ele suspende os processos no Brasil sobre aquele mesmo assunto e ele vai julgar só um. E o que aplicar o resultado desse processo vai ser aplicado em todos os outros processos do país. Então, fica uma carga menor de processos para serem julgados, mas todos os processos, no final das contas, eles vão ter que seguir aquilo que foi decidido, seja pelo STJ, seja pelo STF. Então, é muito importante porque hoje, na prática, todos os casos tributários, eles acabam sendo definidos, sendo decididos no final, ou pelo STJ ou pelo STF, e sempre nessa ótica do recurso repetitivo e da repercussão geral. E dentro desses recursos ainda tem uma outra ferramenta que os tribunais usam, que é a modulação dos efeitos daquela decisão. O que significa isso? Muitas vezes o tribunal ele entende que uma norma é constitucional ou inconstitucional, mas o entendimento dos tribunais era contrário àquele entendimento final que foi dado. E aí o que o tribunal faz? Para evitar efeitos ali nefastos para aquelas pessoas que estavam confiantes naquele entendimento que era já consolidado, o tribunal fala, olha, daqui para frente é constitucional ou inconstitucional, mas daqui para trás
só vou aplicar para quem já tinha decisão favorável naquela data ou para quem já tinha um processo ajuizado naquela data. Então, ele modula o efeito da decisão, né? É inconstitucional, mas eu vou aplicar daqui para frente para todo mundo e daqui para trás, segundo alguns parâmetros que os tribunais decidem. Já tiveram alguns parâmetros diferentes, mas um parâmetro clássico é para quem já tinha decisão na data do início do julgamento. Então, essa é a repercussão geral, o repetitivo, e as discussões que a gente vai falar, elas estão sendo analisadas ou sobre um aspecto ou sobre o outro, ou pelo STJ na repercussão geral, ou no STJ pelo repetitivo. STF repercussão, STJ repetitivo. A tributação de dividendos, ela voltou com força e já nasceu sendo questionada pelo STF. E por que essa discussão é tão sensível ali do ponto de vista constitucional? Eu acho que o mais importante isso é um risco real? É uma oportunidade para quem souber se posicionar? O que acontece? Há muito tempo se discute no Brasil a tributação do dividendo. O que é o dividendo, né? É o lucro que o sócio recebe. Então, a gente vai pensar assim, o empresário, ele constitui uma empresa e paga os seus impostos ali dentro. O que sobra de lucro, ele distribui para ele, né? Então, a lógica sempre foi no país de que aquela receita, aquele valor já foi tributado na empresa. Então, não justificava eu tributar ele também na hora que o sócio está recebendo o lucro que foi gerado. E isso se discutia há muito tempo. E na tentativa de aumentar a carga tributária efetivamente para fins de arrecadação, o governo estava precisando aumentar a arrecadação, criou-se, né, essa tributação desses dividendos. Não é qualquer dividendo que é tributado hoje, a gente fala de dividendos superiores a R$50 mil por mês, né, mas isso olhando por CNPJ. Então, aquele sócio que ele participa de 2, 3 empresas e que individualmente ele não ultrapassa de 50 mil em cada uma, ele não vai ter essa tributação. E aí até já vem um ponto até de discussão, né? Porque muitas vezes o sócio que acaba recebendo mais, né? Ele acaba não pagando. Por quê? Porque ele não ultrapassou esses 50 mil por mês, né? Então, eu vou ter ali uma retenção na fonte, né? Então, quando a empresa vai fazer essa distribuição ao sócio, ela vai ter a retenção aí de 10% na fonte e no final do ano aí vai ser verificado, tem alguns redutores e eventualmente chega num valor que fica menor do que esses 10%. Mas muitas empresas, né, no final do ano passado fizeram aí umas atas que permitiam que ela distribuísse aí nos próximos anos aqueles valores que estavam acumulados lá na empresa, dos lucros acumulados, mas isso vai acabar, né? E dali para frente vai ter que fazer a tributação normal. Então, as pessoas estão entrando em juízo para discutir sobre essa tributação desses dividendos. Então, é uma coisa que está muito em pauta hoje, né? Então, tem várias decisões hoje, tanto favoráveis quanto desfavoráveis no judiciário, e eu acho que essa é uma das coisas que estão mais perguntando para a gente no escritório, né, Gerson? É verdade. Essa questão da tributação dos dividendos impacta diretamente o caixa das empresas, que são obrigadas a reter esse imposto mensalmente quando a distribuição ultrapassa os R$50 mil, e impacta também o sócio, que perde aí rendimento, né, tendo que arcar com esse imposto. E esse imposto ele é visto tanto mensalmente quanto anualmente, né? Então, tem o limite mensal, que é R$50 mil, e tem o limite anual, que são R$600 mil. Então, são contas que, hoje em dia, os empresários precisam fazer para avaliar os impactos dessas retenções versus incidência final no fluxo de caixa, né? Por exemplo, se uma empresa paga menos de R$600 mil por ano de dividendos para os sócios, só que esses dividendos, esses pagamentos são concentrados em poucos meses com valores superiores a R$50 mil, ela vai ter uma retenção de imposto em determinados períodos e no final do ano ela não vai ter gerado o imposto a pagar sobre esses dividendos, né? Então, esse valor que foi pago durante os meses vai ter que ser restituído no ano seguinte. Então, agora, isso precisa ser considerado pelos gestores, pelos sócios, para fins de
fluxo de caixa, avaliação de fluxo de caixa. Olha, vale a pena eu pagar dividendos de um valor maior num período e pagar imposto sobre isso e pegar de volta no ano seguinte, ou dividir essa conta e reduzir, equalizar dividendos menores mensais e não pagar essa diferença, esse imposto sobre a diferença e ficar dentro da conta no ano seguinte. Isso varia, obviamente, de empresa para empresa, de necessidade pessoal dos sócios, enfim, mas é uma conta que agora tem que ser feita pelas empresas, né? Legal, Gerson. Ainda olhando, né, pela visão de consultoria, sobre essa tributação de altas rendas, o imposto mínimo, ele não olha só para os dividendos, ele considera uma base muito mais ampla, né? E o que compõe essa base? Olha, essa tributação das altas rendas, como ela foi chamada, veio para tributar todos os rendimentos de quem tem rendas maiores do que 600 mil ano. Então, vai tributar rendimentos isentos, sujeitos à alíquota zero, rendimentos com tributação exclusiva na fonte. E o que é isso, né? Vou explicar um pouco melhor. Então, tem algumas aplicações financeiras que são isentas de impostos, do imposto de renda, basicamente, né? Algumas delas agora não vão mais ser tributadas para quem tem rendas menores do que 600 mil e serão para quem tem rendas maiores. Tem também aplicações financeiras que têm a chamada retenção exclusiva, ou seja, o imposto é pago unicamente no oferimento dessa renda, no recebimento desses juros, enfim, dessa remuneração que a aplicação dá, e não há mais que se falar em imposto. Agora não existe mais isso. Então vai ter a retenção e esse imposto vai compor lá o cálculo do imposto sobre altas rendas. Então essa tributação veio para englobar todas as rendas de quem é considerado alta renda no Brasil. Esse é um ponto que muita gente ainda não percebeu, né? As aplicações que já sofreram a tributação na fonte, como os fundos de renda fixa, os CDBs, entram ali na base do imposto mínimo. Como isso funciona na prática? Na prática, né, quando você aplica o seu dinheiro num CDB ou num fundo de renda fixa, você sofre a retenção do imposto no resgate. Então, se você opta por resgatar o valor da aplicação, você recebe o rendimento, que é os juros, líquido do imposto. Então, por exemplo, um CDB que sofre uma retenção de 15% de imposto, ele vai ser considerado lá na declaração de imposto de renda da pessoa que o resgatou, como uma renda tributável agora pelo imposto de renda adicional. E esse valor que foi retido vai ser usado para abater do valor apurado desse novo imposto agora, né? Pode ser que tenha aí uma vantagem do ponto de vista de não ter desembolso, né? A retenção foi maior do que o imposto apurado devido. Perfeito, isso se compensa. Não, mas também pode acontecer o contrário. A retenção foi menor do que o imposto devido, considerando lá todas as rendas auferidas por essa pessoa. Nesse caso, deverá haver um complemento de imposto pela pessoa quando for feita a declaração do imposto anualmente. Certo. E para não ser uma má notícia, a lei lista uma série de rendimentos que são excluídos da base do cálculo do imposto mínimo. Quais são os mais relevantes do ponto de vista do investidor e do empresário? Realmente, tem aí alguns rendimentos que foram aí priorizados por algumas razões extrafiscais, acredito, né? Razões sociais, razões econômicas. Então, a gente tem dentro das aplicações financeiras, por exemplo, a gente tem as LCIs, LCAs, são títulos tradicionalmente isentos, tem títulos ligados ao agronegócio,
tem fundo de investimento imobiliário com mais de 100 cotistas, fundo de investimento do agronegócio também com múltiplos cotistas, né? Então, dentro dos investimentos financeiros, ainda tem alguns que permanecem fora dessa tributação. E, além disso, tem outros tipos de rendimentos que também não são tributados e que são muito relevantes, como ganho de capital, exceto de ações negociadas em bolsas, por exemplo, dentre alguns outros semelhantes. E também doações recebidas, né? Antecipação de herança, isso é algo que continua isento. Então, tem aí uma série de rendimentos que foram escolhidos aí para permanecerem isentos, né? Então, tem também boas notícias, né? Não é somente aumento de carga desenfreado. Tem alguns incentivos aí dentro desse cenário. Certo. E a partir de 1º de janeiro, a lei complementar determinou um aumento de 10% sobre o percentual de presunção do imposto de renda para empresas do lucro presumido, incidindo apenas sobre a parcela da receita bruta que excede 5 milhões por ano. Eduardo, já existe um espaço para discussão judicial dessa mudança? Amanda, sempre tem, né? Sempre que a gente tem mudanças na tributação, nas regras de tributação, surgem diversas discussões. E aqui a gente tem duas discussões que são bastante relevantes, né, sobre esse ponto. O que acontece? Esse aumento, né, desse imposto no lucro presumido, ele surgiu dentro de uma lei que falava sobre a exclusão de benefícios fiscais. Né? Então, o que é um benefício fiscal? Então, eu tenho uma situação que ela é tributada, mas o governo vai e dá alguns incentivos, né? Alguns benefícios para você reduzir aquela carga tributária. Só que quando a gente fala de lucro presumido, a gente não está falando de um benefício fiscal, é uma forma de apuração do imposto, né? Que é uma forma por presunção. Eu tenho lá o imposto pelo lucro real, que você apura exatamente, né, todas as despesas, receitas, e você chega lá no imposto que a empresa tem a pagar. E você tem, em algumas situações, para simplificar, né, a vida do empresário ali, você cria um percentual de presunção, que seria qual que seria a receita efetivamente, a renda efetivamente, e em cima disso você aplica a alíquota. Então, eu não estou falando de um benefício fiscal, estou falando de uma forma de apuração. E muitas vezes, o Gerson até deve ver isso bastante na consultoria, né? Aquele valor que a empresa paga no presumido nem é menor do que ela pagaria no imposto no lucro real. Às vezes, ele é até maior. Então, só que é mais simples, né? Então, é mais simples a gente apurar pelo presumido do que a gente apurar pelo lucro real. É igual o Simples Nacional também, é outra forma de apuração. A gente brinca até que o Simples, ele nem deveria chamar Simples, porque ele é muito complexo também, porque cada faixa você tem uma tributação diferente. Então, eu estou falando aqui de formas de apuração, né? Então, eu não estou falando de um benefício. E esse é o principal argumento, né, que as empresas têm levado ao judiciário para falar, olha, o lucro presumido nunca foi, né, um benefício fiscal e por isso eu não poderia tratá-lo dessa forma. E já há algumas decisões favoráveis nesse sentido, há também desfavoráveis, né, como eu disse lá no começo, tudo acaba sempre no STJ, no STF, e inclusive o STF já foi chamado a se manifestar sobre isso, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, está lá com o ministro André Mendonça, para analisar se realmente essa norma ela é constitucional ou não. Mas aí, como eu disse, possivelmente, né, o judiciário vai julgar, né, se é constitucional ou não, mas eventualmente a empresa também vai ter que analisar, olha, sendo constitucional essa cobrança, esse aumento, e aí, ainda vale eu estar no lucro presumido? Isso vai impactar no meu resultado? Aí eu vou ter que ir lá conversar com o Gerson, chamar o Gerson, eu tenho que rever o meu planejamento, né, para ver se realmente eu estou no meu melhor regime. Então, você vê que eu tenho tanto esse ponto, né, de ir ao judiciário para discutir, mas também de rever o planejamento, porque às vezes já nem justificaria a empresa estar no presumido naquele momento, mas ela ainda está por uma facilidade, né, que é mais simples realmente o sistema. Mas já há sim essas discussões e creio que quando o STF decidir que a coisa vai ser resolvida pelo menos sobre esse viés.
E aqui, só fazendo um complemento, né? O que o empresário, o gestor ali, precisa avaliar, né? Dentro do cenário atual. A primeira coisa, vale a pena entrar com a ação agora? Sim ou não, né? Avaliar valores envolvidos, avaliar a possibilidade de obter uma liminar, avaliar a possibilidade de ter um ganho futuro dessa ação e decidir, entro com a ação, não entro com a ação, né? Quais são as vantagens de se entrar, quais são as desvantagens de se entrar, né? Então, é uma decisão estratégica que precisa ser avaliada por cada empresa, olhando para os números próprios e as necessidades internas, né? A gente tem conversado com bastante gente que está olhando para esse ponto e querendo discutir, né? E também olhando para o planejamento tributário paralelamente, né? Mas avaliando essa discussão como estratégia para esse ano, porque o primeiro trimestre já acabou, o imposto majorado para quem fatura mais do que 5 milhões ano ou 1.250.000 por trimestre já deve ser apurado e já está impactando o caixa das empresas, né? Então, é uma decisão para ser avaliada o quanto antes. Certo. E a gente falando agora aqui sobre ISS fora do PIS/COFINS, Edu, essa tese ela tem sido comparada com a tese do século, né? Faz sentido essa comparação? Qual que é o risco para a empresa simplesmente esperar essa decisão sem se movimentar? Então, quando a gente fala da tese do século, né, é a tese da discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Por que ela foi chamada de tese do século? Por conta do valor envolvido. O valor foi muito impactante, impactou diretamente no caixa do governo, né? E qual que é a lógica da discussão, né? O PIS/COFINS, inicialmente ele incidia sobre faturamento, depois foi ampliado, virou receita bruta. Mas quando eu falo do ICMS, né, o valor do ICMS estava dentro da nota, né? E o valor total da nota era considerado para fins da tributação do PIS/COFINS. Então, na verdade, aquele ICMS não era uma receita da empresa, né? A empresa estava recolhendo para repassar ao governo, né? Então, daí vem a discussão, né? Olha, se esse dinheiro não é meu, é do governo estadual, ele não pode estar na minha base do meu PIS/COFINS, né? E dentro disso, o STF analisou a matéria e entendeu que realmente não fazia sentido aquela tributação e teve um impacto aí relevante tanto para o governo, né, negativamente, para as empresas que conseguiram recuperar aí grandes valores, né? Aí vem outras discussões que se assemelham a ela, né? Por isso chamam até de teses filhotes, né? Uma delas é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, porque assim como o ICMS para ali o comerciante, né, para a indústria, o ISS para o prestador de serviço também não é receita dele, é um valor que ele recebe e depois ele tem que repassar para o município, né? Então, o entendimento, a discussão é a mesma que está no STF também, né? Hoje a gente tem um empate no STF, já temos 10 votos, 5 favoráveis, 5 desfavoráveis, e falta agora o voto do ministro Luiz Fux. Ao que indica, nos parece que será favorável, mas parece, né? Isso a gente não tem como realmente cravar isso. E aí tem outras discussões também, e como eu coloquei lá atrás, também está em repercussão geral, né? Então, o que for decidido pelo STF nesse caso vai ser aplicado a todos os outros processos, né? E isso... Edu, aqui só é importante comentar, né? Por que é importante o empresário avaliar isso agora e o que fazer agora, né? Considerando a modulação dos efeitos, né? Quem tem ação, quem não tem ação. Eu acho que isso é um ponto importante aqui para então, voltando, né? Voltando lá no começo da conversa, né? Quando a gente começou falando da repercussão geral e da modulação. Isso que o Gerson trouxe é bem interessante. O STF, ele já fez essa modulação em vários sentidos, né? Então, no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, o que ele decidiu? Ele decidiu que a decisão dali para frente valeria para todo mundo, mas dali para trás
só poderia recuperar o valor quem já tivesse ação na data do início do julgamento do processo. Então, quem entrou ao longo do julgamento ou depois do julgamento não tinha direito a recuperar o passado, né? Então, porque sempre que a gente fala de teses tributárias, a gente está falando para frente e os 5 anos anteriores à distribuição da ação, né? Então, naquele caso, o STF falou, olha, daqui para frente todo mundo tem direito, mas daqui para trás só quem tinha ação. Teve outro caso recente que o STF já decidiu diferente, que era o caso do Sistema S, né? Na verdade, o STF, não, desculpa, nesse caso foi o STJ que decidiu. Que ele entendeu o quê? Ele entendeu, olha, quem tinha decisão favorável, seja liminar, seja sentença, na data do julgamento, tinha direito ao recuperar o passado. Quem não tinha, não tinha direito. E dali a decisão foi negativa. Então, para frente, ninguém teria direito, mas o para trás, quem tinha decisão favorável, teria o direito. Então, assim, a modulação, ela acontece de várias formas diferentes. Então, assim, como no caso da exclusão, foi para quem já tinha ação, não vale eu entrar com ação, então, hoje? Não sei, porque pode ser que nesse caso o STF julgue de forma diferente, ele dê uma modulação diferente ou ele nem faça modulação, que ele não é obrigado a fazer a modulação, mas historicamente ele tem feito. Mas a gente não tem certeza, então se o empresário ainda não tem ação, vale ter ação? Vale, porque eu não sei se vai ter modulação, nem como a modulação vai acontecer, né? Então, assim, na pior das hipóteses, eu garanto a partir daquela data para frente da distribuição da ação, até porque eu não tenho data para encerrar o julgamento. A gente está na expectativa aí desde o começo do ano que esse julgamento vai se encerrar, mas ele ainda não encerrou, né? E aí dali derivaram, né, dessa tese do ICMS, derivaram várias outras teses semelhantes, como a própria exclusão do PIS/COFINS, da própria base do PIS/COFINS. Agora tem uma tese que está sendo julgada no STJ, que é um raciocínio, ele é um pouco parecido, que é sobre a exclusão dos descontos condicionais e bonificações também da base do PIS/COFINS, porque quando eu concedo um desconto ali na mercadoria, né, e esse desconto ali já foi na nota fiscal, isso não tem tributação no PIS/COFINS. Mas muitas vezes esse desconto ele é condicional, ele depende de uma condição futura. Então, na hora que vem a nota está cheia. E o desconto foi lá na frente por uma meta batida, né, uma bonificação. Então, nesse caso, a nota não trazia esse desconto. E aí o governo ele tem tributado esse valor. Ele entende que tem que tributar o PIS/COFINS, né? Mas o raciocínio é o mesmo lá que do ICMS, aquilo não é imposto, né? Então, isso está para ser julgado. Agora, o STJ recebeu como repetitivo, né? Então, ainda não começou o julgamento, mas isso vai ter impacto para muita gente, porque todo mundo, né, no mercado concede desconto, né? E para quem trabalha com vendas, né, sempre tem muitas metas, então vai ser julgado. Então, são várias teses que decorreram aí dessa tese da exclusão do ICMS, e hoje aqui eu queria pontuar essas duas, né, que estão aí para ser julgado. A exclusão do ISS já está para terminar, falta esse voto do Fux, e esse caso da bonificação que ainda vai começar. Então, para quem isso é relevante, né, vale o empresário olhar, né, Gerson? Qual que é o valor relevante disso, né, se os valores são altos. E aí, aquela coisa, entrar com a ação e aguardar o julgamento, né? Então, essas ações são sempre via mandado de segurança, não são ações que geram um passivo, não tem um custo elevado para a empresa, mas se a ação é favorável, o valor a recuperar ele é elevado. Então, vale fazer essa análise, né? E aqui vale olhar não só para os descontos incondicionais recebidos, né? Importante também para o setor de varejo, também atacado, olhar para os rebates, né, que são as recuperações em dinheiro que a indústria costuma pagar, que para eles é uma recuperação de custo, e isso impacta diretamente ali o caixa e o resultado, né? Então, tem aí pontos que precisam ser observados, cálculos que precisam ser feitos para avaliar o efetivo benefício financeiro na hipótese de vitória dessa ação. Esse é um tema muito relevante e sensível aí para qualquer empresário. Bom, falando agora na ITBI, na integralização, é muito comum as famílias estruturarem holdings patrimoniais familiares com a integralização de bens imóveis de propriedade das pessoas físicas dos sócios.
Atualmente, as prefeituras cobram o ITBI nessa operação, né, quando o objetivo da empresa é a compra, venda e locação desses bens. Essa é uma questão que aguarda orientação no STF. E aí eu queria que vocês explicassem assim, o que está em jogo nesse julgamento, como os contribuintes eles podem se posicionar em relação a isso e o que eles pretendem fazer até mesmo que tenham feito no passado. Vou falar um pouquinho da questão da discussão no judiciário, aí o Gerson depois ele vai explicar um pouquinho disso na prática, né, como que funciona. Mas o que está em jogo no judiciário? Assim? A Constituição, ela garante a imunidade, né, a não tributação desse ITBI quando você integraliza aquele patrimônio em uma holding, né? Então, assim, eu tenho lá os meus bens, meus imóveis e eu integralizo. O que significa? Eu coloco ele dentro da minha empresa como parte do meu capital, né? Então, quando você abre uma empresa, você tem um capital social, que ele vai ser, né, integralizado, né, que ele vai ser composto tanto por dinheiro quanto por bens. Então, se eu faço essa integralização na minha empresa, né, na minha holding, a Constituição me garante uma imunidade, ou seja, uma não tributação. Mas o que os municípios eles falam? Olha, mas se esta holding, ela tiver como atividade, atividades imobiliárias, compra, venda, locação de bens móveis e imóveis, então essa integralização ela tem que ser tributada. Então essa que é a discussão que está hoje no STF, né? Eu estava com um julgamento no plenário virtual, né, que os ministros não estavam presentes lá no STF, estavam fazendo de forma virtual, estava um julgamento caminhando para uma vitória dos contribuintes, e aí o ministro Flávio Dino, ele pediu preferência nesse julgamento e pediu para levar ele para o julgamento físico, presencial. Então, o que acontece nesse caso? Então, zero resultado, então os contribuintes já estavam ganhando, estava todo mundo já ansioso pelo resultado, zerou tudo e agora vai voltar para o plenário físico para deliberações. Então, quem já votou pode manter o voto, pode mudar o voto de acordo com o posicionamento dos demais ministros, de sustentação oral, mas também é um assunto aí que ele é muito relevante, principalmente quando a gente fala aí do planejamento, né, Gerson? Sim, com certeza. Olhando para fins de planejamento, né, famílias que querem gerir melhor o seu patrimônio imobiliário, geralmente o fazem por meio dessas holdings patrimoniais, né? E para as holdings já constituídas, né, qual é o impacto desse julgamento? A possibilidade de, através de uma ação judicial própria, se buscar o que foi pago aí nos últimos 5 anos. Né? Então, para quem já tem holding, importante avaliar o que foi pago de ITBI nos últimos 5 anos e avaliar a possibilidade de pedir de volta esse dinheiro. E para quem vai constituir uma holding agora, né? O que importa? Importa decidir. Quero pagar o imposto e entrar com uma ação para eventualmente pegar de volta o valor, ou fazer o contrário, entrar com uma ação primeiro, pedir nessa ação uma dispensa de pagamento desse imposto imediato e aguardar aí o desfecho judicial sobre esse ponto, né? Então é um ponto relevante tanto para quem já tem uma holding constituída aí nos últimos 5 anos, quanto para quem vai constituir uma daqui para frente, né? Certo. E pegando esse gancho, Gerson, o que a reforma tributária ela começa a ser aplicada em 2027 que impacta na gestão desses patrimônios imobiliários? Aqui a gente tem um tema muito relevante, um tema que está sendo muito debatido atualmente aqui no país, né? A reforma tributária, ela vem mudando todo o cenário tributário da gestão de um patrimônio imobiliário. Então, hoje, pessoas físicas, quando vendem ou locam um imóvel, só pagam o imposto de renda. A partir do ano que vem, com a reforma tributária, dependendo do volume de operações e valores que essa pessoa física movimentar
durante o ano, ela, além do imposto de renda, também vai ser obrigada, em algumas situações, a pagar esses novos impostos que vão surgir com a reforma, que são a CBS e o IBS. Né? E para as pessoas jurídicas, também haverá um impacto desses novos tributos, impostos, tributos de modo genérico, né? Que são o CBS e IBS, que vem com um sistema diferente do sistema que hoje é utilizado nas holdings patrimoniais, que é tributação apenas sobre a receita. Ele vem com débito e crédito. Né? Tem algumas reduções para o setor, redução de 70% nas locações e 50% nas compras e vendas, mas muda todo o cenário. Então, pede aí uma reavaliação dos impactos que essa nova tributação vai causar para quem tem investimentos imobiliários no país. Certo. E você pode dar alguns exemplos de quando uma pessoa física ela é obrigada a pagar esses novos tributos? Posso sim, mas eu vou ter que consultar aqui minhas anotações, porque é tanta regra que ninguém consegue guardar isso de cabeça. Mas, por exemplo, olha só, uma pessoa física que tem renda superior a 288 mil anuais de locação de imóveis, ela tem que pagar o IBS, terá, né? Que esse ano ainda não está valendo, terá que pagar esses novos tributos no próprio ano. Né? Então, se em 2027 ela tiver uma renda maior do que esse valor, tem que pagar dentro do próprio ano. Uma pessoa que constrói um imóvel para vender também tem que pagar o imposto, terá que pagar como pessoa física. E a carga tributária vai ficar relativamente mais alta aí para as pessoas físicas, tá? Creio que a gente ainda vai falar desse assunto. Mas, assim, tem algumas situações basicamente ligadas à quantidade de imóveis locados, vendidos e valores envolvidos que vão levar aí a obrigação das pessoas físicas de também pagarem esses impostos, além do imposto de renda que elas já são obrigadas e continuarão sendo daqui por diante. Certo. Como fica a estimativa da carga tributária para essas pessoas físicas, para as holdings nos aluguéis, nas vendas de imóveis agora? E uma questão mais importante, né? Haverá um aumento da carga tributária? A gente tem feito alguns ensaios aqui, né? A gente não tem ainda uma alíquota fixada para esses novos tributos, mas estima-se algo em torno de 28% de alíquota. Mas também haverá direito a créditos, né? Também de 28% sobre despesas. Mas para o setor imobiliário, há aí aquelas reduções que eu comentei anteriormente, 70% para as locações e 50% para as compras e vendas. Então, olhando aqui, tá, para uma pessoa jurídica, hoje, com atividade imobiliária, quando ela faz a locação de um imóvel, atualmente, ela tem lá que pagar os seus tributos, que são PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, geralmente pelo lucro presumido, tá? Isso gera aproximadamente uma carga tributária de 11% a 14%, que a gente fala, dependendo do faturamento dessa empresa. Tá? Com a reforma, essa carga passa desses 11% a 14% para 19%. Né? Então, tenho aqui um impacto de pelo menos 5 pontos percentuais aqui de aumento de carga para uma pessoa jurídica. Mas ainda assim vale a pena, olhando, né, se há substância econômica, olhando se realmente aquilo é exercido de forma empresarial, né, do que fazer essa atividade na pessoa física. Porque, olha, uma pessoa física hoje, na atividade de locação de imóvel, ela paga um imposto de renda que vai aí variar de 0% a 27,5%.
Ou seja, tem uma tabela progressiva que, dependendo do valor da locação, por si só já é maior do que o imposto da pessoa jurídica. Só que, a partir do ano que vem, vai ter que ser acrescido aí o CBS e o IBS, que entra progressivamente, enfim, isso é um assunto para tratar com mais detalhe depois, mas que a gente fez uma estimativa que vai gerar um incremento nas locações de 8,5% de carga tributária, né? Então, eu estou falando aí de uma carga tributária que vai aí, fazendo um cálculo superficial de 27,5% ou 27% para 35%, 36% numa pessoa física, né? Então, tudo indica que aumentou a carga para todo mundo, né? Mas é melhor eu fazer atividade na minha pessoa física ou na pessoa jurídica? Ensaios iniciais ainda estão indicando que é melhor fazer através de uma pessoa jurídica, desde que tenha substância econômica, enfim, toda uma série de análises jurídicas que tem que ser feitas aqui. E na compra e venda, essa carga, a lógica segue a mesma, tá? Só que a carga parece aumentar mais. Hoje, todo mundo que tem uma holding fala em tributação da venda de um imóvel de 6,73%. É um número cabalístico aí já no setor, né? Todo mundo que tem a holding conhece esse percentual aí de carga tributária na venda de um imóvel por uma holding. Na pessoa física, a venda de um imóvel gera lá um imposto de renda sobre o ganho de capital que varia de 15% a 22,5%, dependendo do valor negociado, né? Essa carga vai sair na holding de 6,73% para 17% aproximadamente nessas estimativas que a gente tem feito, né? Ou seja, vai aumentar mais de 10%. Mas também aumenta na pessoa física que executa uma atividade imobiliária, né? Que também vai pagar aí cerca de 14% desse IBS e CBS, considerando essa redução que já tem de 50%, enfim. Ou seja, essa pessoa física vai também passar para 10 pontos percentuais a mais de carga tributária, 14 pontos percentuais, né? Então, ainda assim, a holding parece ser mais vantajosa do ponto de vista financeiro. Obviamente, não é simplesmente fazer uma holding, ter um CNPJ, tem que fazer uma análise séria, uma análise de substância econômica, uma análise do cenário de cada um, e uma análise também financeira, de impacto financeiro tributário de cada indivíduo para avaliar se realmente vale a pena a holding para o caso específico, né? Mas é isso. Legal. Desculpa. Imagina. Legal. Para a gente fechar, eu queria uma resposta bem direta aí de vocês. Se uma empresa ela pudesse tomar apenas uma decisão tributária estratégica em 2026, qual deveria ser? No meu ponto de vista, primeiro, façam contas, avaliem estratégias alternativas e avaliem riscos, né? Contas têm que ser feitas todo o tempo, né? Porque estratégias a gente tem algumas, né? Cada uma com seu risco próprio, né? Então, se eu falo alguma coisa para 2026 façam contas, avaliem riscos, assim, antes de tomar a decisão. E a gente fala muito da reforma tributária, né? Só que a gente está falando da reforma dos impostos do consumo, né? Quando a gente fala dessa reforma tributária. Então, eu estou falando da mudança do ICMS, do ISS, do PIS, do COFINS, do IPI. Mas a gente começou aqui falando de outras reformas tributárias, que não é essa que a gente está falando do consumo, que é a questão lá do lucro presumido, a questão do dividendo, ou seja, acontecem reformas tributárias, micro-reformas tributárias,
a todo momento. Inclusive, quando o STF vem, ou o STJ, e muda o entendimento sobre algum tributo. O que aconteceu lá na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS foi uma reforma tributária, né, Gerson? Porque você pegou uma coisa que... O Gerson aqui, ele era uma das pessoas que eu conhecia que era mais cético com relação a essa discussão da exclusão do ICMS, né? Eu lembro muito bem das nossas conversas sobre esse tema. Eu falo, não faz sentido, né, do ponto de vista tributário na época, não fazia sentido. Era uma tese que ninguém acreditava e que ganhou e que mudou o sistema tributário brasileiro. E a reforma hoje, ela tira justamente esses impostos de dentro da base, né? Então, todo dia há alguma mudança que pode impactar ali no negócio daquela empresa de alguma forma. Então, assim, o cálculo que você fez ontem, né, não vai servir para amanhã, né? Porque vem uma outra decisão e que muda tudo, ou que há um julgamento que ainda não foi decidido, mas que já vale você olhar o impacto se você ganhar ou se você perder. Então, essas análises elas têm que ser feitas frequentemente. Muitas vezes a gente fala com o empresário e fala, já fiz o meu planejamento tributário, mas você fez lá atrás. Olha o tanto de coisa que já mudou. Né? Então, é assim, façam conta e revejam as contas e revejam os planejamentos. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. E 2026, vocês acham que vai ser um ano de maior risco tributário ou maior oportunidade para essas empresas? Eu acho que dentro dessas mudanças, né, depende. Né? As empresas têm que analisar, porque para algumas ali eu posso ter ali um aumento da carga por determinada mudança, dessas mudanças que a gente está falando de várias, né? E ela está olhando para aqui, achando que aqui vai ser bom, mas esse outro lado que ela não está olhando vai ser ruim. Então, a empresa que estiver atenta, ela vai ter menos impacto, né, negativo, porque ela vai conseguir se adiantar, né, e ajustar antes. Né? O grande problema é aquela surpresa, né? Aquela que não analisou, que não fez suas contas, que não fez suas análises, esperou a conta chegar, né? E aí, às vezes, não era da forma como esperado. Então, eu acho que realmente esse estudo nós estamos passando pela maior mudança tributária desde que eu me entendo como advogado, né? Então, eu acho que nunca se teve no Brasil tantas mudanças em tão curto espaço de tempo. Eu falei, não é só a reforma tributária, são outras micro-reformas que estão acontecendo. Então, todo mundo tem que olhar, né? Todo mundo tem que analisar, fazer suas contas, fazer suas análises, rever os seus planejamentos e para aí sim você sair na frente. Perfeito. Eu acho que a nossa conversa ela deixa um ponto muito claro, né? O cenário atual é entender que o tributário ele é essencial para tomar boas decisões. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Eduardo, ao Dr. Gerson pelas contribuições e a você que acompanhou a gente até aqui. Se esse conteúdo trouxe novos insights e vale a pena levá-lo também para outras discussões dentro da sua empresa, então compartilhe com outros profissionais que participam dessas decisões. E acompanhe os próximos episódios do podcast Gonçalves Guerra. Até a próxima!